Você que trouxe a sua Bíblia, eu convido a você a abrir comigo num versículo que você já ouviu ele várias vezes. É Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. Você já ouviu ele várias vezes, mas a palavra de Deus, irmão, ela, a cada manhã que ele permite eu e você abrir os olhos, ela se renova. Você pode ver que 10, 20, 30 pessoas pregaram o mesmo versículo, mas o Espírito Santo vai falar de forma diferente, porque ele conhece a necessidade de cada um de nós que aqui estamos. Amém? Você achou? O tema é vitória em Cristo, superação nas adversidades. Amém? Está ali o texto, ó. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem nos fortalece? Cristo, o ressurreto, o Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Cristo desejado de todas as nações. Podemos assentar em nome de Jesus? Irmãos, o tema é superação nas diversidades. Irmão, eu estava pesquisando a palavra diversidade, e dentro da palavra diversidade saiu 11 significados desta palavra. Talvez dessas 11 que você vai ouvir, é o que você está vivenciando hoje. Primeira, contratempo. O que é contratempo? É uma coisa que você não estava esperando. Vem contra o tempo que você está vivenciando. Vamos voltar lá no início da criação. Quando Deus criou Adão e Eva, tudo era perfeito. Eles não precisavam preocupar com nada. Era só ordenar que as coisas aconteciam, porque Deus havia capacitado eles de 100% de sabedoria e capacidade. Só que antes de Adão e Eva ser criado, um contratempo havia acontecido lá no céu, aonde Lúcifer, com a sua influência, ele influenciou a terça parte das 4 classes angelical que adorava, que servia o Todo-Poderoso. Irmãos, hoje o mundo está tendo mais facilidade em influenciar a igreja do que a igreja influenciar quem está no mundo. Então é contratempo. Segundo, obstáculo. Quando a nação de Israel clamou por diversos anos, quando eles desceram para o Egito, quando faltou comida naquela época, só o Egito tinha comida. Então aqui eles enfrentaram obstáculo quando Deus havia levantado Moisés para tirar toda aquela nação e dado a Moisés a direção, a diretriz de levar o povo à terra que Deus havia escolhido. Aconteceu obstáculo. Isto é a realidade nossa como igreja, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós enfrentamos contratempo, obstáculos. Terceiro, dificuldades. O povo enfrentou dificuldade. Quando Adão
e Eva tomaram a decisão de fazer a escolha errada, eles enfrentaram todas essas palavras que eu vou falar para você. É por isso que nós enfrentamos isso até hoje. E só vamos vencer se tivermos em Cristo. Como nós acabamos de ler. Posso todas as coisas em Cristo. Para me poder todas as coisas, eu tenho que estar em quem? Em Cristo. Não é no homem, não é no sistema. E hoje a igreja está esperando algo do sistema. A igreja hoje está esperando algo do homem, sendo que o apóstolo Paulo agradeceu os filipenses pelos dons que ele havia recebido. Quem deu os dons? O Espírito Santo, através de Jesus, porque em Jesus nós podemos todas as coisas. Quarto, imprevistos. Saiu o povo do Egito cantando, adorando, pulando, exaltando, falando, nós vamos para uma terra que mana leite e mel. Aí Deus começou a mandar os imprevistos, os contratempos, as dificuldades. E quando vem essas coisas na vida de um cristão que não está em Cristo, ele começa a murmurar, ele começa a questionar. E esta é a igreja do século 21. A igreja do século 21, ela só sabe reclamar, ela só sabe questionar, ela só sabe murmurar, mas não vê o que Deus já fez por nós. Eu já falei aqui, torno a dizer, irmão, Deus não precisa fazer mais nada por mim e por você. Ah, irmão, agora você veio com heresia. Não, irmão, o que ele tinha que fazer, ele já fez. Cabe a mim e a você em aceitar. Porque Jesus já garantiu a vitória para mim e para você em todas as coisas. Em todas as áreas da nossa vida. Só que quando vem as diversidades, as dificuldades, o contratempo, os obstáculos, os que se dizem servo se ausenta da igreja e se afasta. Foi o que aconteceu com a nação de Israel, irmão. Primeira coisa que aconteceu, foram aonde? Moisés, você é o culpado de tudo. Você tirou a gente lá do Egito, a gente era escravo realmente, mas lá nós tínhamos lugar para dormir, lá nós tínhamos lugar para comer, lá nós tínhamos lugar para beber água. Agora nós estamos no deserto, não tem lugar nem para dormir, não tem lugar nem para beber água. Sexto, aborrecimento. Irmão, isso aqui é o que mais nós temos em nossa vida. Porque a Bíblia diz, maldito é um homem que confia no homem. Jesus é tão sábio, tão inteligente, que ele já deixou tudo especificado para mim e para você. Quando ele estava conversando com os discípulos, ele falou, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Para quem que ele estava falando isso? Para os discípulos? Para aquele povo daquela época? Não, Jesus já estava vendo eu e você aqui hoje. Eles viram, duvidaram, andaram, mas questionaram. E Jesus falou, bem-aventurados que não viram, mas creram. Aborrecimento, contrariedade. Quantas vezes, irmãos, você vem para a igreja, o Espírito Santo te orienta a fazer algo para crescer o ministério, sempre vem aqueles para te contrariar. Ele fala assim, isso aí não vai dar certo. Ah, nem tenta não. Quer contrariar sua fé. O mundo hoje quer contrariarmos contra Deus.
O mundo quer nos jogar contra o Criador, contra o Eterno. Sabe por quê? Porque quando nós estamos enfrentando tudo isso que você está ouvindo, dentro da palavra adversidade, primeira coisa que o inimigo faz: onde está seu Deus? Se você serve a Deus, por que Deus está permitindo você vivenciar e passar por isso? Irmão, momentos bons e momentos ruins faz parte da trajetória e do propósito de Deus. Se você pegar a Bíblia, o povo passou dificuldade, os profetas passaram dificuldade, os reis, os juízes passaram dificuldade, mas no final, Deus honrou cada um. Impedimento. Quantos irmãos são narcisistas? Querem impedir da obra crescer. Como que é impedir da obra crescer? Ele reclama de tudo. Ele questiona de tudo. Ele murmura de tudo. Para aquela pessoa que está colocando o projeto para dar andamento e haver crescimento, desanimar, concordar com ele. Você já viu um narcisista, irmão? O narcisista quer que você concorde tudo que é errado com ele. Quem aqui conhece pessoas assim? Ele quer ir até contra a palavra. Tem gente que fala assim: mas será o que está escrito na Bíblia realmente foi Deus que escreveu, mandou escrever? Talvez você conheça pessoas assim. Estão questionando a palavra de Deus. E Deus falou com o profeta Jeremias: eu velo pela minha palavra, eu cumpro a minha palavra, o que está escrito eu cumpro ela. Acontecimento importuno. Você já viu aquele irmão que fica te importunando para te tirar do centro de Jesus? E fica te importunando. Irmão, sai daquela igreja, vem para a minha, porque na minha tem mais gente. Na minha você vai ter um culto só para você. O culto não é para mim, o culto é para Deus. Nós estamos aqui não pelo nosso líder, nós estamos aqui por Deus, porque Ele é que fez por mim e por você. Mas tem pessoas que ficam nos oportunando. Eu já contei aqui uma vez, um belo dia eu estava trabalhando, era mais ou menos esse horário, encostou um pastor na porta da minha oficina, me chamou dentro do carro dele, sentei lá, ele começou a orar e falando assim: Deus, leva ele para a minha igreja, porque lá ele vai ter o culto para ele testemunhar, lá ele vai ter o culto para pregar, lá ele vai ter a oportunidade de falar dele. Não. Nós temos que falar de Jesus. Eu tenho minha oportunidade aqui, irmão. Eu tenho meu espaço aqui. Para que eu preciso mais do que Deus está me dando aqui? Eu esperei anos por esse momento e Deus honrou. Para que eu vou sair daqui para ir para outro lugar? Mas sempre tem aquele que fica te oportunando. Larga aí, ó. Na minha igreja, o pastor, a mente dele é mais aberta. Lá na igreja pode tudo. Inconveniente. Tem irmão que é inconveniente, irmão. Ele não tem ética. A Bíblia diz: guarda os seus pés quando entrares na casa do Senhor. Quando nós entramos daquela porta para dentro, a gente tem que ter ética. A gente tem que saber como se comportar dentro da igreja, porque nós estamos diante do Todo-Poderoso. Eu vou te dar um exemplo aqui clarinho, para você entender que o Espírito Santo quer falar com você. Quando você está diante de um juiz, você entra lá de qualquer jeito, de bermudinha, chinelinho, camisetinha, cabelinho amarelinho, fala assim: e aí, velho, eu tô aqui. É assim que você se comporta diante de um juiz? Por que a gente não tem essa reverência diante de Deus? A gente chega dentro da igreja, não tem temor,
não tem reverência, não tem respeito, sendo que um homem que não pode fazer nada por nós temos que prestar respeito, tem que chamar de excelência, tem que chamar de senhor, isso só pode falar se ele autorizar. Aqui você está diante do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor, dos juízes dos juízes, e ele está pronto para te ouvir. Impróprio. Tem irmãos que é impróprio você estar perto dele, porque ele só fala só coisas que vai te contaminar, que vai causar em você enfermidade espiritual. Último, inadequado. Irmão, o que eu estou falando é a realidade que nós vivemos hoje, irmão. Tem pessoas que não é apropriada para andar com a gente. Nós temos que andar com quem vai somar. Nós temos que andar com quem vai te ajudar a crescer, não diminuir. Um exemplo na Bíblia. Gideão, quando Deus chamou ele, tinha muita gente inadequada. Deus só colocou do lado dele pessoas que iam somar. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez muitos vão ficar aborrecidos comigo. Deus só vai permitir ficar aqui dentro quem realmente quer morar no céu. Não se preocupa com igreja cheia. Não se preocupa com igreja que faz 3 cultos ao dia. Se preocupa se Jesus está presente. Tem muita igreja cheia, mas não tem mais Jesus. Não tem mais aquele que nós podemos todas as coisas, que é Cristo. As pessoas hoje enchem a igreja por interesse. Mas o interesse principal as pessoas não estão dando importância, que é Jesus. Jornada da superação. Primeira coisa, fonte da verdadeira força. É o que nós acabamos de ler. A nossa jornada de superação, reconhecendo a fonte da liberdade, da verdadeira força. Quem liberta? Jesus. Quem dá força? Jesus. Segundo, vencer o medo com fé. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ao que vencer o medo, com a fé experimentamos a libertação divina que nos impulsiona para superar. Olha o que está dizendo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Tem algumas versões que é diferente. Não sei se é medroso ou covarde. É uma dessa versão. Mas de fortaleza. Pois Deus não nos deu um espírito, olha lá, de covardia. Então vou abrir um parêntese aqui. Se você não gostar do que eu vou falar, você discute com Deus. Covarde não entra no céu. O céu é para quem tem coragem. Amém? Covarde não entra no céu. Mas de poder, de amor e de domínio próprio. Nós temos que ter domínio próprio. Tem gente que fica assim: ah, se Deus me desse outro temperamento. Irmão, eu sou igual uma espoleta. Mas eu tenho que ter domínio próprio sobre o meu temperamento. Eu tenho que saber dominar. Deus não vai me mudar no meu temperamento, não. Não adianta lá, eu sou. Você já viu aquele já chega fazendo um barulho que lá de fora, até o cachorrinho lá de casa sabe onde é que eu chego. Não adianta falar, Senhor, me dá um espírito melancólico. Eu chegar lá em casa parado, bom assim, ó, sem fazer um barulho, não vai adiantar, irmão. É a sua natureza. Ele te criou da forma que agradou a Ele. Não tenta mudar aquilo que Deus criou em você. Hoje o ser humano quer mudar aquilo que Deus fez. Terceiro,
alegria na adversidade. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Olha o que diz Tiago: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações. Faz parte. Você está entendendo? O apóstolo Tiago falou assim: se alegra se você está passando diversidade, pastor Moisés. Porque se estiver tudo tranquilo na sua vida, tem alguma coisa errada. Você está se alegrando nas diversidades, irmão? Então o que eu estou falando aqui está dentro daquilo que Deus quer falar comigo, com você. Se alegra. Está vivenciando momentos difíceis daquilo que você ouviu aqui, é porque Deus está cuidando de você. É porque Deus vai te dar vitória. Vamos lá. Nos desafios, considera a adversidade como uma oportunidade de crescimento e provação da vossa fé. Quando nós estamos sendo aprovados, a nossa fé está sendo malhada. Eu montei uma academia para minha fé. Tem academia que você cuida, né? Do fortalecer. A gente chega a certa idade, tem que fortalecer o corpo. Porque senão o osso quebra até sozinho. Mas eu montei uma academia para mim. Sabe quem é o instrutor? O Espírito Santo. Porque lá ele me ensina eu malhar minha fé dentro da adversidade, dentro das dificuldades, dentro dos obstáculos, dentro do contratempo, dentro do impróprio. Ele te ensina a como você vencer. Quarto, renovação da mente para superar desafios. Irmão, nossa mente tem que ser renovada. Está em Romanos 12, 2. A superação muitas vezes requer mudança de perspectiva, irmão. Olha dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo. É o que as igrejas estão fazendo, irmão. As igrejas hoje têm baile dentro dela. As igrejas hoje é igual se você fosse num baile. Quando eu ia no baile, chegava 11 horas da noite, apagava todas as luzes, só ficavam as luzes de cor. Era o momento de você arrumar uma companheira ou um companheiro. A igreja está fazendo isso. Aqui está dizendo: não se amolde ao mundo, os padrões do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que renovar nossa mente, irmão. Como nós renovamos a nossa mente? Pela palavra. Quinto, perseverança na busca da vitória. Gálatas 6, 9. A superação não acontece da noite para o dia. Olha lá. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Eu já falei aqui, ó, tem gente que está chegando até na maçaneta do portão celestial. E quando é para ele puxar para o portão se abrir, ele entrar e está desistindo. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Quando Deus tirou eles do Egito, eles estavam indo para a terra que manava leite e mel. Promessa de Deus no meio do caminho, eles desistiram. Desistiram por causa da adversidade. Desistiram na murmuração. Olha o efeito, irmão. Por causa da reclamação, por causa da influência, Moisés não entrou na terra prometida. Porque ele ficou tão irado, tão desconcentrado, que ele não deu ouvido à voz de Deus. Aí Deus falou assim: por causa disso, você só vai ver e não vai entrar. É o que está acontecendo, irmão. A gente está chegando, tem gente que está chegando até na maçaneta. Quando ele está abrindo a porta, tem alguém lá, ó, narcisista. Que isso, rapaz? Vamos
voltar de novo lá, ó. Deus vai dar um tempinho para nós que quando nós vemos que está chegando a nossa hora de morrer, a gente pede perdão e entra. Tem outra versão que fala, não se desfaleça. O que é desfalecer? É você perder a fé. É você morrer espiritual e fisicamente. Sexto, crescimento através da luta. A luta faz você crescer. A luta faz você amadurecer. A luta molda o seu caráter. Todos os homens de Deus que passaram por luta, o seu caráter foi moldado. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, revela uma verdade profunda sobre o crescimento através das lutas. Romanos 5, 3 diz assim, mas não somente isso, como também nos gloriaremos nas tribulações, irmão. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Para entrar no céu tem que ter caráter. E o caráter aprovado produz confiança. Eu falei aqui uma vez. Antigamente não tinha nada de assinar. Tinha uns que até faziam o selo com o seu próprio custo, selando aquilo que eles negociavam. Sabe quem dá mais cano hoje? É crente. Um dia eu estava aqui, ó, do lado. Aí o rapaz conversando comigo, você acredita que o pastor me deu um cano numa lata de tinta e virou meu inimigo? É o que está acontecendo, irmão. Para a gente entrar no céu, a gente tem que ter caráter. Pode acontecer um imprevisto, mas você tem que chegar e falar assim, ó, eu te devo. Eu tenho consciência que eu te devo. Me dá mais um tempo para me acertar contigo, eu vou acertar com você. Se você deu uma satisfação a quem você está devendo, ele vai entender, porque nós passamos momentos difíceis e ninguém pode escapar disso, irmão. Hoje nós estamos bem, amanhã a gente está precisando de uma ajuda. E Deus vem e nos ajuda. Confiança na provisão de Deus. Filipenses 4,19. Ao enfrentarmos a adversidade, podemos confiar na provisão divina. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Se não tiver em Cristo, irmão, nada acontece. Nada acontece. O segredo é Cristo. Oitava, a vitória sobre a culpa e o pecado. 1 João 1,9. Às vezes, as adversidades que enfrentamos são resultado de nossa própria escolha. Se confessarmos os nossos pecados. Todos nós aqui temos pecado, irmão. Quantas vezes eu já cheguei ali, ó, falei, Senhor, hoje eu não tenho condição de subir lá em cima para estar ministrando a sua palavra, porque eu fiz tantas coisas durante o dia que eu tenho vergonha, entristeceu o Espírito Santo. Mas olha aqui que Jesus está dizendo, se confessarmos os nossos pecados, são muitos, irmãos, não é um, não, são muitos. Ele é fiel, justo, para nos perdoar todos os pecados e nós purificar de qualquer injustiça. Mas para acontecer isto,
temos que estar em Cristo. Nona, a força na união com Cristo. João 15, versículo 5. Nos recorda da importância de permanecer em união com Cristo. Eu sou a videira. O eu sou aqui é Jesus, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo. Vós, os ramos, aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então tem que haver o quê? Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Tem muita igreja que o líder dele já não tem mais isso aí, ó. Ele já está realizando coisas da sua própria sabedoria, do seu próprio aprendizado. Mas do essencial não tem mais. Temos que haver sintonia, temos que estar em Cristo, temos que ligar em Cristo, que é o cabeça, 10º e último. A esperança inabalável em Deus. Romanos 15, versículo 13. A esperança em Deus é a base sólida para superar qualquer adversidade. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoa plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordei de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha como é que é uma sincronia. Primeiro é Deus, Jesus e o Espírito Santo, para que as coisas se aconteçam, para que o impossível se torne possível em nossas vidas, para que a esperança de Deus seja sólida em nós, mas através da fé. Sábado que vem vai estar falando sobre esta pessoa especial que as igrejas têm que clamar rápido para que haja o avivamento, o Espírito Santo. Conclusão: a superação não é apenas possibilidade, mas uma promessa em Cristo. Ao confiarmos na força que vem dele, venceremos o medo. Seja iluminado pela esperança inabalável que temos em nosso Deus que é fiel. Amém? Deixo esta mensagem para mim e para você. Vitória só em Cristo. Eu não sei o que você está enfrentando, vivenciando, mas a vitória só vai chegar se nós estivermos aliançados, ancorados em Cristo. E o Espírito Santo que vai nos conduzir o que devemos fazer. Amém? Chegou a hora de nós orarmos. Você vai se colocar diante de Deus para você estar falando com Ele. Você vai pedir que o Espírito Santo te fortaleça, irmão. Porque cada dia que nós acordamos é um dia a menos. E um dia mais próximo da vinda do Senhor Jesus. Só o que vai transformar o nosso corpo é se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Esse corpo corrupto que nós carregamos vai ser transformado através do Espírito Santo com um corpo incorruptível.
para encontrar com Cristo na glória. Se Jesus voltar agora, só vai haver transformação nesse corpo que nós carregamos se estivermos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não há transformação. Sem a verdade que é Jesus, não há transformação. Se não aceitar o caminho que é Jesus, não vai entrar no céu. Se nós não sairmos daqui hoje corajosos, não vamos entrar no céu. Porque covarde não entra no céu. Amém?